É isso aí, pessoas. Mais uma semana, mais uma segunda para a gente finalizar o que temos para falar de The Last of Us. Agora focando no que foi até agora, a primeira mais a segunda temporada. Então, bom, se você quiser me acompanhar na conclusão dessa jornada sobre The Last of Us, a série da HBO baseada nos jogos para PlayStation, se inscreve no canal, deixa seu like e vamos para a vinheta. Bom, eu já disse aqui em outras oportunidades que eu gostei mais da segunda temporada. Na verdade é o seguinte, sabe qual foi meu problema da primeira temporada? Eu acho que a jornada. Essa questão da jornada na primeira temporada, ela não... Não sei, analisando depois da segunda temporada, acho que a questão da jornada da Ellie e do Joel, não aceitei muito bem essa jornada. Porque, ao meu ver, é muito... Não sei, tem aquela questão básica, né, de todo filme de zumbi, que é a sociedade vai pro vinagre. Tem um monte de... um monte de facções, cada um tentando sobreviver, e é isso aí, vão fazer o que é necessário para sobreviver. Então talvez eu tenha tido um pouco de dificuldade com isso, né? Minha dificuldade natural com séries, filmes de zumbi, né? Tanto que eu nunca tive intenção, nunca tive vontade de assistir Walking Dead. Muita gente fala que é bom pra caramba, mas eu nunca tive vontade. Eu assisti mais The Last of Us porque os jogos, o The Last of Us 2 tinha acessibilidade, todo mundo elogiava pra caramba dos jogos, e eu falei, bom, eu quero ver do que se trata a série. E a série não é ruim, tá? A primeira temporada eu achei ela um pouco arrastada. A história é boa, mas o que me prendeu também é o fato de ela não ser arrastada. De ela ser arrastada, na verdade. Acontece muito pouca coisa, é muito tempo as pessoas andando em esgotos, em prédios abandonados, e você tem poucas coisas realmente acontecendo aí. Coisa que eu já não notei tanto na segunda temporada. Apesar de muita gente não ter gostado da segunda temporada por causa da morte do Joel e porque a Ellie estava sendo babaca. Eu admito, a Ellie estava sendo babaca. Ele não estava sendo legal no começo da série. Eu tenho total noção disso. Eu entendo quem não gostou da Ellie, quem achou ela uma adolescente babaca, eu concordo. Mas eu consigo compreender também que já vai chegar lá. Então, na segunda temporada, a gente tem menos coisas arrastadas. Coisas acontecem, existe bastante construção de personagem, né? Porque assim, o primeiro episódio a gente tinha que ser situado no que aconteceu nesses 5 anos que se passaram, 5, 6 anos que se passaram desde a conclusão da primeira temporada. Então é normal que eles não seguissem exatamente a história do jogo, que eles preferissem mostrar como a Ellie estava, o que tinha acontecido, que a Ellie e o Joel não estavam bem. E eles guardaram o porquê da Ellie não estar bem com o Joel pro episódio 6, que foi o penúltimo episódio da temporada, né? Talvez, eu entendo que eles guardaram esse segredo, mas eu entendo que isso, se tivesse sido mostrado no começo, talvez não tivesse espantado parte do público como aconteceu, porque teria construído o motivo pelo qual a Ellie tá tretada com o Joel, que na verdade, pra mim, funcionou eles terem guardado pro sexto episódio, porque se você for acompanhar desde os meus vídeos falando, meu principal questionamento da Ellie foi por que ela tá brava com o Joel. Ela sabe do que aconteceu com os vagalumes, ela não sabe, tem outra coisa. Então, pra mim, esse era um segredo que ter sido guardado pro sexto episódio foi muito bom. Me prendeu. Talvez no meu caso, se tivesse sido contado logo no começo, eu não teria ficado até o final da série. Eu fiquei até o final da série porque esse segredo guardado foi importante pra mim. Eu gostei de ver isso, pra mim funcionou, pode não ter funcionado para outras pessoas, e decisões de roteiro são isso, às vezes funciona, às vezes não funciona. Funciona pra um, às vezes não funciona pra outros, e paciência, é assim que funciona, né? Mas eu gostei. E justifica, pra mim, justifica o Joel, ele tá meio tretada com o Joel.
Porque a minha interpretação da Ellie era de uma pessoa que não tinha mais ninguém. Ela tinha perdido tudo, né? Ela não tinha mais amigo, a amiga que era peguete dela, nunca teve ninguém. E aí agora ela não tá nem... enfim, ela tava deslocada ali no mundo, sabe? Então por isso que talvez ela tava disposta a morrer, né, pra que a vida dela fizesse sentido, porque eu entendo que você nascer numa zoeira, num mundo cagado desses, que é o mundo de The Last of Us, você não ter família, não ter amigos, não ter ninguém, seja uma questão meio bosta, sabe? E aí você fica se perguntando por que eu tô nesse mundo e tal, de repente, saber que a sua morte poderia salvar uma galera, assim, não era garantia, ok? Mas existia a possibilidade. Isso é algo, assim, é algo valoroso, e você achar que isso valeria a pena. Do outro lado, eu consigo entender pro Joel, que é um cara que perdeu a filha por causa desse caos, encontrar uma outra garota para proteger e se unir a ela e fazer tudo para proteger essa garota, essa criança, essa jovem. Eu tiro isso aqui em casa. A gente teve recentemente, eu fiquei no hospital, fiquei na UTI, eu sei quanto isso mexeu com os meus pais, né? Eu ter ficado na UTI por causa do rim. E a gente tem a filha de um amigo nosso acabou sofrendo um acidente e está hospitalizada já faz um tempo. E mesmo não sendo filha dos meus pais, apesar da gente ter bastante amigo dessas pessoas, meus pais estão bastante, assim, chocados, estão bastante incomodados porque eles ficam o tempo todo se colocando. E se fosse com o Danilo? E aí, como é que eu estaria se tivesse acontecido com o Danilo? Então eu entendo a sensação que um pai sente quando vê um filho, seja filho seu ou filho de outra pessoa passando por uma situação ruim. E aí o Joel criou esse vínculo paterno com a Ellie. Então eu entendo ele ter feito tudo para proteger a Ellie, inclusive não deixar ela morrer, porque ele não queria perder mais alguém que ele passou a amar. Tem outra coisa que o pessoal critica bastante na segunda temporada, que é o fato de a Ellie, quando o Joel morreu, daqui a pouco ela já estava fazendo piada, já estava sendo sarcástica. Só que eu acho que esse pessoal não tá levando em consideração um fato. Quando aconteceu todo o rolo com a Abby lá, que a Abby matou o Joel e a Ellie ficou hospitalizada, na série, se eu entendi bem, é dito que ela ficou 3 meses no hospital. Beleza? 3 meses. 3 meses sabendo que o Joel morreu. Então, apesar de a pessoa estar fodida da cabeça, eu acho que 3 meses não curam a ferida, mas 3 meses é um tempo para você se ressignificar a morte dessa pessoa. Se ela ficou todo esse tempo hospitalizada, todo esse tempo acamada, sem poder sair do hospital, então ela deve ter refletido muito sobre a morte do Joel, tá? E aí não é de se estranhar, se fosse uma semana, 3 dias, talvez eu teria realmente achado estranho a Ellie ter saído do hospital já. Tanto que eu falei, nossa, né? A Ellie parece que nem sentiu a morte do Joel. Só que foi falado que ela ficou 3 meses no hospital. Então tá. 3 meses pra mim estão uma justificativa ok. Não é a melhor justificativa, eu admito. Mas é uma justificativa ok do porquê ela já saiu do hospital, fazendo piadinha, fazendo sarcasmo, tá? Não é a melhor, mas pra mim funciona. Ok? Eu entendo que pra muita gente essa justificativa não vai funcionar, mas pra mim funciona. Então, enfim, né? De novo, decisões de roteiro que funcionam pra uns e que não funcionam pra outros. Eu acho que assim, foi pouco explorado essa parte, mas quando a Ellie descobriu que a Dina estava grávida, ela falou, pô, você pai e tal, né? Se bem que eu não sei se casais lésbicos falam pai e mãe. Ao meu ver, até onde eu tive acesso à informação, mães lésbicas falam que as duas são mães. Pais gays falam que os dois são pais. Ninguém assume essa de pai e mãe, acho eu. Se tiver alguém do público LGBT nos comentários aí puder esclarecer, por favor.
Eu não quero cometer nenhum deslize, mas até onde eu sei, o que eu já escutei falar é que quando são dois homens, eles se identificam como pais, pai e pai, e quando são duas mulheres, se identificam como mãe e mãe, né? Mas eu entendo o que a Ellie quis dizer ali, porque a Tina que ia gerar a criança e ela ia se cuidar e tal. Enfim, não sei se é a abordagem correta em relação ao público LGBT, mas enfim. E eu entendo, ela, pô, vou ter uma criança pra cuidar, tal, né? Então, talvez, eu queria que essa parte tivesse sido mais explorada e, dependendo como for acontecer a terceira temporada, eu gostaria que essa parte fosse explorada, né? Da Ellie entendendo o que é ter alguém debaixo da sua asa, ter uma criança, ter alguém mais novo pra amar. Porque é dito no flashback do Joel, logo no começo, lá no flashback do Joel, o pai do Joel, o Joel fala que o pai dele ia arrebentar o Tony por ter comprado droga, e aí o pai do Joel fala pra ele, tenta ser um pai melhor do que eu fui. E aí o Joel, pra Ellie, quando eles têm aquela conversa a respeito de tudo que aconteceu com os vagalumes ali e tal, o Joel diz pra Ellie a mesma coisa. Tenta ser alguém melhor do que eu, né? Tenta ser um pai melhor do que eu quando você tiver a sua oportunidade. Então, eu entendo a Tina tá grávida, talvez seja a oportunidade da Ellie de agora ser melhor que o Joel e ser melhor que o pai do Joel, entende? Seguir esse ciclo de evolução, porque a ideia de ser pai é lógico. Ninguém nasce sabendo ser pai ou ser mãe. A ideia é, a gente viu coisas nas criação que os nossos pais tiveram com a gente sabe o que deu certo pra gente, a gente sabe o que não deu certo, a gente sabe coisas que a gente gostou, coisas que a gente não gostou. Então a ideia é não reproduzir as coisas que a gente não gostou, reproduzir só as coisas que a gente gostou e o que a gente não gostou, tentar fazer diferente, para que a gente não tenha uma situação, replique coisas que incomodaram a gente só porque a gente aprendeu que é daquela forma que teria que se fazer com nossos filhos. Pelo menos é assim que eu penso, é assim que se um dia eu for pai eu gostaria de ser, né? Não replicar coisas que eu acho que não funcionam tão bem com meus filhos. E assim eu espero que meus filhos, quando eu tiver netos, tentem não replicar coisas que eu venha fazer errado com os filhos deles, né? Com os meus netos. Netos, netas, enfim, né? Acho que o processo de paternidade é uma constante evolução. E a gente tem que abraçar essa evolução, entender que a gente não vai acertar sempre, que os nossos pais não acertaram sempre, e que nossos filhos não vão acertar sempre, mas a gente tem que olhar para os nossos erros como pais e com os nossos erros como pais e tentar induzir os nossos filhos a não cometerem os mesmos erros que nós cometemos com os nossos netos. Enfim, acho que essa é a ideia, uma jornada de pai e filho, né, que acabou com a morte do Joel, e agora começa a jornada de mãe e filho com a Ellie e com a Tina. O que eu tô curioso, porque a segunda temporada terminou com aquele tiro, e depois a Ellie acordando lá e vendo toda a cidade toda fodida. Então eu muito imagino que se houver uma terceira temporada, essa terceira temporada vai focar na Abby, na Ellie não, na Abby, vai focar na Abby, e talvez só lá pro final da terceira temporada a gente vai saber o que aconteceu naquele teatro. Quem atirou em quem? Se foi alguém que atirou na Abby, se foi a Abby que atirou em alguém. Eu acho que esse é o grande segredo que a gente vai levar pra terceira temporada. E a terceira temporada muito provavelmente vai focar na construção da Abby. E não acho ruim, porque a gente tem que ver como a Abby chegou onde chegou e tal. Pode ser interessante, pode não ser. Isso, de novo, vai ser como a série vai ser construída. As decisões de roteiros que vão agradar ou desagradar mais um determinado público. E vamos esperar pra ver. Mas, e aí? O que você achou da segunda temporada de The Last of Us? Ela funcionou pra você mais do que a primeira? Funcionou menos? Você largou a segunda temporada de The Last of Us? Como estão as coisas? Eu espero uma terceira temporada e vamos ver o que vai dar. Então, se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. E me segue nas redes sociais. Ativa o sininho das notificações. Meus links de afiliado estão aí na descrição. Se você comprar através deles, você me ajuda bastante. Muito obrigado e falou!